me concentrei nos estudos. Tinha TCC, tinha algumas coisas assim para resolver, né, da faculdade. Eu falei, vou terminar com muita qualidade isso aqui e depois eu dou um jeito. Mas aí do segundo semestre de 2021 eu já estava assim, cara, aí o que eu fiz lá atrás para entrar, que era me antecipar, né, já estar estudando para a prova do concurso de um técnico que eu nem tinha me formado. Eu comecei a falar, cara, o que eu vou fazer? Porque eu vou formar, eu não vou ficar aqui, porque eu era técnico de edificações, eu falei, estou estudando técnico de edificações para fazer alguma coisa. Não posso, na minha cabeça não entrava, eu falava, eu vou estudar, terminar a economia e pronto, parabéns, toma na parede lá. Tem que fazer alguma outra coisa. Aí eu me cobrei muito disso e fiz o plano de saída, assim, não um plano financeiramente estruturado, mas assim, é o plano de falar, cara, eu vou ter coragem, eu não vou. Se eu tiver coragem, se Deus estiver comigo nisso, eu vou, lá na frente a gente vê o bom resultado que sai, que Deus tiver, o resultado vai ser bom. Sim, né? sim, com certeza. Aí tomei alguns conselhos, né? Enfim, com as pessoas que estavam mais próximas, que eu tinha confiança ali, que tinham algo para passar, né? De aconselhamento, mais velhas principalmente. Muito importante tomar conselho com pessoas mais velhas. Pessoas da nossa idade, assim, eles vão motivar muita gente quando forem bons amigos, né? Quando não forem te sabotar, eles vão dar bons conselhos no sentido de motivar. Mas a gente precisa de alguém para ponderar as consequências, para falar tem uma será, experiência, alguém que passou por algo algo semelhante. E se não tiver acesso, mas ele viveu mais, né? Se ele viveu mais, é uma pessoa que está lá, sua família bem estruturada, tudo, ele tem algo que você não tem. Então ele vai te ensinar alguma coisa. E foi muito bom, assim, pessoas mais velhas, pessoas mais cautelosas do que eu na vida, e falaram assim, cara, é estranho de falar isso, porque a conta bem que não fecha, assim, mas eu sinto que você vai dar certo isso aí, cara. E aí eu ponderei muito ali, passei uns 3 meses realmente focado nisso aí, de aconselhamento, oração, buscar assim. E aí decidi sair mesmo. Fui atrás da licença, tirar a licença. E depois eu descobri que não era tão simples assim, porque pra mim eu falava assim, eu peço, então eu vou. E não era, depende realmente, é um pedido mesmo, assim. É um pedido que pode ser negado, entendeu? E tinha um histórico de pessoas que tinham sido negadas também, assim, já. E aí eu só soube disso depois que já tinha mandado pra frente. E aí resolvemos lá, foi autorizado tudo, e saí da licença. E cá estamos. Uau! Você comentou que quando você estava na Aero, né? Você começou a ter sintomas de depressão, estava naquele, assim, meu Deus, é isso que eu quero pra minha vida. E na economia, você sente que você se encontrou? Sim, mesmo quando a gente está numa área que tem maior convergência, igual vocês que são do direito, né? Tem muitas áreas que vocês podem atuar. E mesmo vocês sabendo que estão no lugar certo, na questão do direito, dependendo da área que vocês assumirem, vocês vão falar assim, cara, Não é morrer bem aqui, vai dar. É isso, um direito de trabalho. Eu queria citar, não, mas assim, Atenção, professores da CIE, de direito do trabalho! Você causou muito sofrimento para essa jovem. corta não, porque isso É verdade. Nossa. É isso, se você for se enfiar para uma área ali que você não tiver afinidade, pode dar. Entendeu? Então o problema não era ali. Que às vezes é você estar fazendo a coisa errada, às vezes é o momento errado também. Tem né? isso também. E eu acho que pra mim o que pegou muito foi a questão do momento, assim. Eu tenho muito a cabeça de jogar muito pra frente, assim, e às vezes isso até me gera ansiedade, né? Tem, tudo que a gente tem de ruim, assim, gente, é fruto apenas da dose. Tudo que a gente, os nossos vícios, digamos assim, em algum momento eles foram virtudes. Se eu tirar a minha ansiedade, que eu chamo, que a gente, do ponto de vista, o que leva à ansiedade patológica, digamos assim, a gente tira a nossa capacidade de planejamento, porque a ansiedade não é o excesso de futuro, planejamento é olhar para o futuro. Você fala, não, corta toda a fruta de ansiedade da minha cabeça, velho. Aí pronto, tu fica vivendo hoje assim, Fica estagnado, vendendo sua arte na praia. Igual o medo, né? O medo, ele pode servir pra você ser cauteloso, pra você analisar, mas o excesso, ele pode te paralisar. Esse é o problema. Então, a gente tem que ter muito cuidado. O ponto ali
da economia é isso, tem muitas áreas de atuação, né? E hoje a questão das finanças empresariais, da estruturar pequenas e micro e pequenas empresas, assim, é uma área que eu gosto. E interessante que isso, na verdade, tem muito características da administração e não da economia, entendeu? A economia geralmente é mais macro, assim, mesmo quando é microeconomia, não é disso de estruturar pequenas empresas e tal. Já entra na próxima pergunta, né? O que o economista faz? Tem vários ramos, né? Você pode definir assim pra gente? Tem muitos mesmo, tem muitos. Basicamente a economia se separa em micro e macroeconomia, né? A macroeconomia é analisar mercados nacionais e globais e fazer comparativos entre países, assim, os trilhões daqui, balança comercial, algumas coisas assim bem macro mesmo, coisas grandes. E a microeconomia é a análise mais interna, assim, mais segmentada, é um mercado, por exemplo. A economia do Brasil, ela tem lá a indústria, a construção civil, tem o comércio, os serviços e tal. Aí a microeconomia vai ser olhar o setor de serviços. O que aconteceu aqui nesse setor, qual a tendência dele para o futuro. Isso é, a grosso modo, bem simplificando bastante, é isso aí. E aí você, na macroeconomia, tanto na macro quanto na micro, você pode atuar, por exemplo, no setor público, para você desenvolver políticas públicas que vão fomentar gerar algum resultado positivo em um determinado mercado que está carente ali, entendeu? No Brasil é muito comum o histórico do Estado promover muito a construção civil, porque ela gera um efeito cascata muito grande, entendeu? E aí nisso também entra questões aí um pouco menos republicanas, né, que acabaram dinheiro público, né? Então o pessoal acabou debandando pro lado da corrupção e tal. Sim. Então, intervenção estatal, via de regra eu te falo que eu sou meio contra intervenção estatal. Acho que a melhor coisa que o Estado pode fazer é não atrapalhar. E isso ainda faz mal feito. E ele faz isso muito mal feito, na minha opinião. Mas então, por exemplo, pode também ir para a questão dos bancos centrais, trabalhar no setor bancário, inclusive privado e público também. Pode trabalhar também com estatísticas. Tem muitos setores. Mercado financeiro, né? Mercado financeiro também é muito mais famoso esse lado do mercado financeiro e da Ministério da Economia da vida, assim, entendeu? Esses são os dois mais. Se eu fosse falar três, assim, era bancos centrais, Ministério da Economia e mercado financeiro. Esses são os três mais onde mais se pensa em economia. Eu falo economista, olha para esse lado. Mas tem muitas funções. No seu caso? Viabilidade econômica, estudo de viabilidade econômica de financiamentos, por exemplo, para micro e pequenas empresas é algo que se faz bastante. No seu caso, a sua atuação? A minha é a estruturação de micro e pequenas empresas. Esse é nisso que eu estou concentrado agora. Porque é muito comum a gente... como que a gente pode... Muito comum assim, o empreendedor brasileiro, né? Ou ele foi por necessidade ou por vocação mesmo. Só que quando se fala em vocação, pensa muito em habilidade vendedora. Essa é a maior realidade da vocação empreendedora brasileira. E sem vendas o negócio não roda mesmo. Só que chega num momento que... E esse momento não tem uma hora, assim, com 2 anos, com 3 anos. Não, é um volume que aquilo ali já não suporta. Aquela estrutura só de venda não suporta. Porque você precisa organizar. Estruturar o seu negócio de forma profissional. E isso começa pelo financeiro, entendeu? Por que eu fui para esse mercado? Porque eu investia em mercado financeiro. E eu analisava as empresas pelos demonstrativos financeiros da empresa. Aí eu olhei assim e falei, cara, por que as micro e pequenas? Se eu quisesse comprar uma micro e pequena empresa, eu não saberia valorar ela, não tinha como precificar a empresa, porque ela não tinha aqueles demonstrativos de forma confiável, entendeu? Eu falei, cara, então por que essas empresas estão indo bem? Mas se elas tivessem isso aqui, elas iriam muito melhor. Uau!